Olá pessoal, sou o Latos, psicólogo e pai do Arthur. Sejam bem-vindos ao podcast Paternidade Atípica, Vida Além do Diagnóstico, um espaço onde a gente fala da paternidade atípica de forma simples, objetiva e no dia a dia. Ao longo dos últimos 4 episódios, a gente veio fazendo toda essa construção até a chegada do diagnóstico do Arthur, da descoberta da paternidade, crises convulsivas, cirurgias e o diagnóstico de paralisia cerebral. Agora, o meu convite para vocês é para a gente refletir um pouco e ter uma conversa mais pessoal sobre esse dia a dia. Então, dado o diagnóstico, como eu, Latos, sigo minha vida e lido com isso no dia a dia. Porque a vida ela não acontece no consultório e nas clínicas, ela acontece na sala de aula, nas terapias, no dia a dia com o Arthur, na rotina familiar, em todos os momentos que a gente tem para trabalhar esse desenvolvimento dele. Nesse episódio, então, a gente sai daquela fase de emergência para essa fase de existência, para toda essa continuidade que a vida exige. Porque o diagnóstico, ele não é o fim de nada. Na verdade, ele é o começo de uma nova perspectiva. Então, o que a gente vai refletir hoje é como é essa vida após um diagnóstico e como é que a gente segue a partir desse momento. Como é que se vive além desse nome técnico que é atribuído ao Arthur. Então, o que a gente faz com essa informação? A partir de então, a gente dá início a esse 5º episódio da nossa série. Então, a primeira pergunta que eu faço, para a gente pensar em voz alta é: eu e você que está desse lado, enquanto pai, como a gente encara isso? Como eu faço para ser o pai que meu filho precisa? E a primeira resposta que a gente tem é aceitar. Aceitar não significa desistir, mas aceitar a realidade que foi imposta pra gente, e aí você pode perder tempo, querendo achar um culpado, alguma causa para isso, ou aceitar essa realidade e seguir em frente, parando de brigar com esse diagnóstico que foi atribuído ao seu filho. Porque quanto mais você briga, mais energia você está desperdiçando. E é uma energia que é importante para ser alocada nos lugares certos. Em acompanhar a criança nas terapias, acompanhar nas consultas médicas, fazer os treinamentos que são passados em casa, e tudo isso, enquanto você está brigando, querendo achar um culpado, você não vai sair do lugar. No final das contas, o que a gente está fazendo aqui? Reconstruindo essa expectativa, porque o luto, como a gente já falou, não é pela criança em si, é pelo filho imaginário, por toda a sua expectativa que você tinha em relação à paternidade. Então, quando você reconstrói essa expectativa, é muito mais fácil da vida seguir em frente. E vejam bem, quando eu falo reconstrução de expectativa, longe de dizer que isso vai ser fácil, isso é muito difícil. Um exemplo pessoal, no início eu pesquisava tudo. Então cada laudo, cada termo médico, cada Google que eu dava, tinham vezes que eram madrugadas sem dormir. Mas chega um momento em que isso tudo para de fazer sentido, porque a gente só está acumulando informação. E acúmulo de informação sem prática acaba virando ansiedade. Então, a partir do momento que a gente tem o Google como um aliado atualmente, ele pode ser um grande vilão na história, porque a gente tem acesso sempre aos piores resultados dependendo do jeito que você pesquisa algum termo. Então, para que a gente fica pesquisando certas coisas que talvez não cheguem a acontecer com seu filho? Isso não quer dizer que você vai dissociar da realidade, criar um universo paralelo e ser aquela pessoa positiva tóxica. Mas se você já tem tanta informação acumulada, qual vai ser o real benefício dessas pesquisas? Então, se isso não está fazendo sentido, está te deixando mais ansioso, frustrado, é hora de começar a filtrar o que a gente está utilizando. E para fazer esse filtro, algumas coisas foram cruciais para mim, me ajudaram muito. Principal foram os grupos de pais, grupos de apoio. Então, algumas terapias que o Arthur faz, existem encontros mensais, semestrais com todos esses pais, um espaço de acolhimento e escuta. Psicoterapia, então fazer terapia é um grande aliado. Para nós homens, ainda é um assunto muito tabu, não é todo homem que busca ajuda, que busca terapia. E o principal, parar de comparar as crianças. É você entender que o seu filho ele vai ter o tempo dele. E aí o Arthur teve uma feliz ou infeliz sorte nessa vida de ter um primo gêmeo. Eu tenho um sobrinho, eles nasceram no mesmo dia, no mesmo ano, 47 minutos de diferença. Eu brinco que o Arthur ele só se antecipou porque ele queria manter a tradição e ser o primo mais velho, assim como eu sou o irmão mais velho. E no início era inevitável a gente comparar.
principalmente nos primeiros meses, quando um engatinhava, sentava e tudo isso. Hoje, olhando para trás, acho que a gente conseguiu cortar isso muito rápido. Eles convivem, se dão super bem, são super amigos, estão sempre juntos. E um já entendeu a limitação do outro, né? O que eu quero dizer com isso? Enquanto meu sobrinho, que é uma criança típica, fala, corre para cima e para baixo, tem a vida dele, hoje ele já é capaz de entender que o Arthur tem o ritmo dele. Então as brincadeiras são no tempo do Arthur, as conversas são de um jeito que o Arthur entende. Então, se uma criança de 4 anos é capaz de acolher e de atender isso, como é que um pai não vai ser? É uma fala um pouco pesada, mas que a gente precisa ter e que envolve um sentimento muito genuíno, porque essa comparação não faz bem para ninguém, para a criança e para quem está convivendo com a criança. Então, acho que resumindo esse tópico da nossa conversa, né, acho que teve uma tríade de apoio que para mim fez muito sentido e que me ajuda a seguir até hoje, né? E aí é um caso muito particular. Primeiro, que são esses grupos de pais. Segundo, essa presença com afeto. O maior tratamento do meu filho, do seu filho, ele não é a terapia diária, não é a clínica, não é nada disso. É o colo que você dá para ele. É essa capacidade dele sentir esse afeto, essa presença e tudo isso. E aí, usando uma frase, vamos dizer, de caminhoneiro, que eu gosto bastante, dizem que o afeto é o combustível da sinapse, né? Então, se o cérebro está se modificando, está entendendo alguma coisa ali, não querendo ir para um lado místico, mas o amor, ele é capaz de salvar a gente. E com certeza ele salva as crianças. E agora sim, indo para o lado místico, até porque eu não tenho muito como fugir disso, né? Meu nome veio daí, mas isso é uma história para um outro episódio. A espiritualidade, para mim, é uma coisa que faz muito sentido. Essa minha conexão com a natureza, que você pode chamar de Deus, cosmos, qualquer coisa que te faça bem. Complementando também uma informação que eu não mencionei até hoje, além de psicólogo, eu também sou professor de yoga. Então essas duas formações, em nenhum momento elas me impediram de sentir medo, por exemplo, né? Mas me ajudaram muito a enfrentar esse medo com toda a bagagem que eu tinha. E ser psicólogo também não me deu todas as respostas que eu precisava, longe disso, mas me ensinou a fazer as perguntas certas para esse caso clínico que eu tenho dentro de casa, que é o Arthur, que para a psicologia, né, o nosso objeto de estudo é o ser humano, então eu tenho o Arthur como um eterno paciente nessa caminhada da vida comigo. Então a gente falou um pouco, né, das ferramentas reais, não falsas promessas que a gente tem nessa jornada. E aí eu trago uma pergunta para a gente refletir agora, que é o que é ser um bom pai? Como a gente faz esse vínculo? E a paternidade se constrói nessa troca diária. Então, na troca de fraldas, no levar a terapia, em dar banho, em estar presente e brincar com a criança. Eu, enquanto psicólogo, eu tenho uma certa questão, digamos assim, com o termo tempo de qualidade. Por que eu estou falando isso? Porque a mídia, o marketing, vende esse tempo de qualidade como se fosse o suprassumo da parentalidade. E para gente que tem uma rotina com agenda cheia, terapia, exames, consultas médicas e escolas, esse tempo de qualidade é feito no meio do caminho. Até porque a gente precisa educar uma criança para ser funcional. Então o tempo de qualidade pode ser no mercado, pode ser quando você vai na padaria e que você mostra para a criança que tem umas opções de pão para ele escolher e deixa ele apontar, deixa ele fazer alguma escolha no dia a dia dele, né? Então, por exemplo, ao invés de você sair correndo, escolher a roupa, dê algumas opções para o seu filho escolher, que além de ensinar autonomia, com certeza vai ter um tempo que ele vai ter guardado na memória. E você não precisa reservar 30, 40 minutos do dia para brincar só com ele, porque a vida é muito mais. No meu caso, eu tento inserir o Arthur em tudo na minha rotina. Eu tenho minhas práticas de yoga em casa, que ele atrapalha mais do que ajuda, né? Não se concentra, obviamente, mas ele adora a brincadeira dos exercícios de pranayama, né? Pranayama são exercícios de respiração no yoga. E é muito bonitinho, porque o Arthur senta comigo e ele fica imitando a respiração. E olha que coisa interessante. A respiração é uma ferramenta que, se a gente aprendesse a respirar desde cedo, a gente evitaria muitos problemas na nossa vida. Então, o vínculo é isso. E aqui é um vínculo que eu falo do meu entendimento latus do que é ser pai.
Porque é muito fácil, né? Você passear com a criança no final de semana, ser o pai que leva no restaurante fast food, fica 15 minutinhos. Então, se eu estou falando para você, e você que está me ouvindo, quer ser um pai presente, compartilha dessas histórias e quer ser um ser humano melhor, que a gente siga nessa caminhada, com afeto e com esse tempo voltado para a criança. Ou seja, o amor aqui, ele não é um evento especial, né? Na verdade, ele não tem nada de especial. Ele é o dia a dia com seu filho, o arroz com feijão, cada passo da rotina, porque uma criança atípica precisa de uma rotina bem definida. Então, não caiam nesse marketing barato de que a paternidade é um evento. Não superestime a paternidade. A paternidade é construída no dia a dia. E essa construção também vai além da sua relação com seu filho, porque você precisa educar essa aldeia onde ele está inserido. E quando eu falo de aldeia aqui, vale a pena citar aquele provérbio africano que é muito conhecido, né, que é necessário uma aldeia para criar uma criança. E para a gente mais ainda, a gente precisa dessa rede de apoio, só que os avós não têm esse conhecimento. Tios não têm esse conhecimento, né? Caso você tenha babá, alguém que te ajude em casa, é necessário um processo educativo. E voltando para essa aldeia, como a gente educa essa aldeia? Com muita conversa, exercícios também de repetição. No início é um desgaste, né? E eu tenho uma história também com o Arthur, que na época ela foi um pouco desesperadora. Acho que por eu não conseguir me comunicar bem com o que eu estava sentindo, e foi com a minha mãe. A minha mãe me ajuda muito com o Arthur, e no início ela fazia uma brincadeira com ele que era de contar segredo. Obviamente ele ria muito, se divertia, né, quando fazia qualquer barulhinho no ouvido dele. Só que isso é um perigo, né? É um perigo primeiro para crianças típicas e mais ainda para criança atípica. E o Arthur é uma criança não verbal. E eu falava para ela da seguinte forma: olha, não é para fazer essa brincadeira com ele. Só que ela não entendia. E ela é mãe, ela criou 2 homens, né, com mais de 30 anos, então ela fez o papel dela. Até que um dia, por repetição, esse conhecimento não estava sendo assimilado e eu precisei dar a explicação. E a explicação disso não é a explicação mais gostosa de ouvir. Na verdade, ela tem um porquê que é muito ruim. E eu falei para ela, olha, o seu neto é uma criança atípica não verbal. Se você ensina ele a guardar segredo, se alguém fizer qualquer maldade com ele, a gente nunca vai saber. Então eu entendo que para você é uma brincadeira, para ele é uma brincadeira, porque ele está gargalhando, só que a gente está colocando o Arthur em risco. Esses diálogos possíveis são a nossa realidade. Eles precisam acontecer, porque se isso não acontecer dentro de casa, não vai acontecer em lugar nenhum. E fechando esse raciocínio, não é porque você puxa uma conversa dessa ou tem essas falas mais incisivas, talvez, que você não é um bom pai. Ser um bom pai não é resolver tudo, mas é sustentar esse ambiente emocional, mostrar a sua vulnerabilidade, mostrar suas fraquezas, pedir ajuda, principalmente dessa rede de apoio que você está criando. Então, nesse exemplo que eu citei, eu precisei ter uma conversa difícil com uma pessoa que faz tudo pelo neto. Mas naquele momento, por eu não ter me comunicado e não ter explicado o porquê eu estava falando aquilo, a informação não foi assimilada. Então a gente precisa repetir cada vez mais para todos que estão envolvidos na criação do seu filho. E quando eu digo, né, que ser um bom pai é trabalhar essa vulnerabilidade, é porque a gente precisa dessa rede de apoio, né? Eu não sei você, ouvinte, aí desse lado, como é a sua organização, mas no meu caso eu dependo muito, né, de pessoas que me ajudem. Então eu moro no Rio de Janeiro, trabalho em São Paulo, então eu tenho um contato diário com algum terceiro elemento que faz essa ponte. Então, assim, exige horário para levar para as terapias, exige horário para dar almoço, para dar remédio, você precisa passar a lista de medicamentos, os horários. Então, eu costumo dizer, né, que a gente tem uma rotina espartana em algum momento, assim, porque nada pode sair do script. E indo mais além, você fazer essas pessoas entenderem que o seu filho não é um coitadinho, né? Que ele está se desenvolvendo, que ele precisa de estímulo e não de uma hiperproteção. E fazendo, né, as pessoas entenderem que a criança precisa de uma estimulação, que ele não é um coitadinho, a gente começa a quebrar mais um tabu. Quem é essa criança? No meu caso, quem é o Arthur, além desse rótulo? Além do nome da paralisia cerebral.
E o porquê que a gente fala isso, né? Porque no início, o diagnóstico ele vai ocupar um espaço muito grande. Então a gente precisa diminuir esse diagnóstico para que a personalidade da criança se sobressaia. O Arthur é uma criança super serelepe, brinca, joga bola, adora praia, mega debochado. Não vou dizer que ele puxou isso de mim, né? Mas sim. Então, assim, ele tem o modus operandi dele. E se a gente se prende no diagnóstico, isso não vai ajudar em nada esse desenvolvimento. E é muito gratificante, na verdade, né? Quando a gente olha e vê o resultado de tudo isso que a gente está fazendo. De olhar para a criança, ver que ela tem uma certa autonomia, uma certa independência, que ele sabe escolher o que ele gosta, o que ele não gosta, e até as birras, né? Aqui, enquanto espaço de pais e adultos, a gente pode falar o quanto a gente precisa, às vezes, segurar uma risada, né, na hora de dar bronca. Mas é bom ver uma criança típica fazendo birra, mas no final isso que faz tudo valer a pena. Ver que uma criança está se desenvolvendo de uma forma autônoma. E falando desse desenvolvimento ainda, né, eu peço licença agora para fazer meu papel de pai babão. Tem episódios que são muito marcantes na minha vida. E um deles é sempre a ida para a hidroterapia com o Arthur. Então, o que o Arthur já aprendeu hoje, né? Primeiro, só voltando um passo atrás, no começo da hidroterapia eu precisei passar um mês entrando com ele na água. Até ele conhecer o professor, o profissional que estava lá. Aí depois ele começou, entrava na água 10, 15 minutos, me chamava, eu entrava com ele. E durante todo esse processo, que já tem mais de alguns anos, foi uma construção que a gente foi fazendo diariamente, até chegar o momento em que ele entrava sozinho na piscina. Hoje, qual é a minha preocupação, né? Até chegar na piscina da hidroterapia, a gente passa por uma piscina semi-olímpica. E o Arthur já entendeu que se ele soltar minha mão de forma muito rápida e se jogar, ele cai na piscina grande. Óbvio, é um perigo. Essa caminhada de 30 segundos é sempre muito tensa para mim, mas ao mesmo tempo é muito divertida, né? Porque ele mostrando a vontade dele, ele querendo me dar uma sacaneada. E aí quando ele corre, chega na piscina dele, ele já pula sozinho, né? Ele dá um salto com os 2 pés, nada em direção ao professor. Isso tudo só acontece hoje porque tiveram aí 4 anos de trabalho muito intenso para que isso fosse uma realidade. Pessoal, nesse episódio, a ideia foi a gente trazer um pouco mais do meu dia a dia, né? Dessa rotina, de exemplos práticos da paternidade atípica. E a mensagem final desse episódio é falar para todo mundo que está ouvindo que é um dia de cada vez. Paternidade atípica, acho que ela me destruiu primeiro para depois me reconstruir e me tornar uma pessoa muito mais inteira. Acho que um ser humano muito melhor, que entende muito mais as pessoas, ser humano mais presente também com meu filho. O diagnóstico, ele assusta, ele machuca, ele desorganiza muito no começo, mas ele não define nada sozinho. E a partir do diagnóstico a gente faz essa pergunta, né? E agora? Como é essa vida? Como é a vida além do diagnóstico? Que é o título do nosso podcast. E no próximo episódio a gente vai falar sobre essa vida além do diagnóstico, né? Tendo passado 5 anos, como é a minha vida hoje, como é a rotina com o Arthur, o que aconteceu, trazer mais exemplos práticos para vocês e concretos, como funciona essa rotina dele, terapia, escola, trabalho e tudo que envolve a vida de uma criança atípica. Até porque a paternidade atípica está longe de ser um conceito bonito, apesar de estar super em alta nas redes sociais. É uma agenda cheia, com rotina. E no próximo episódio, nosso último episódio dessa primeira temporada, a gente vai mergulhar fundo nessa realidade atual, como estamos em 2026, o que tem acontecido. Para você que está acompanhando até aqui, né, nos acompanhou até esse 5º episódio, muito obrigado. Se está fazendo sentido, compartilha, curte com quem vocês acham que precisam escutar. E a gente se vê no próximo episódio dessa comunidade que a gente está construindo juntos. Até mais!